SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com o maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área, bom dia. Bom dia. Tudo bom, gente? Bom dia. Mais um episódio, nosso podcast ele fala de empreendedorismo e inovação, claro que com um olhar mais carinhoso para Santa Catarina, mas nos diversos temas. E hoje nós temos aqui um episódio diferenciado por alguns motivos. Um deles que o Romualdo não está conosco, continua no Canadá aí na sua imersão, que é o nosso brother e fundador do SC Strong. E temos dois convidados, então a gente está meio que quase que num pós-Expo Inovação, com dois convidados especiais aqui, que já na sequência vão se apresentar, que participaram palestrando do Expo Inovação. E a gente aproveitou essa grande oportunidade para gravar. E hoje vamos falar principalmente sobre novas tecnologias emergentes, Web 3.0 e toda essa parafernália de coisa nova que está vindo aí e que está ficando todo mundo louco, pelo menos quem está tentando entender está ficando louco. É verdade. Então eu queria convidar que vocês se apresentem, Arthur, que vai me ajudar aqui na condução aí de perguntas e provocações, ao Alexandre, que é o especialista do tema. Arthur. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Nosso tempo aqui bastante friozinho, né? Para quem vem de Brasília, sofre um pouco. Eu sou o Arthur Pullen, sou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Não sei porque sonhos, né? Talvez inovação. Mas a gente atua numa secretaria lá, que é a Secretaria de Estruturas Financeiras e de Projetos. Uma secretaria voltada a buscar soluções inovadoras, digamos assim, soluções até então não praticadas para funding e fomento de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Como uma alternativa ao orçamento público puro, né? Então, e aí acaba sendo um reduto bastante interessante de inovação por lá e de como trazer isso para a jornada, né? Para jogar. Show. Alexandre? Meu nome é Alexandre Gadolio, eu sou de São Paulo, eu estou em Santa Catarina, migrei e adotei, e fui adotado por Santa Catarina desde 2013. Atuo com digital desde 2009, já faz bastante tempo. A minha história de empreendedorismo, tive vários negócios, empreendedorismo em série, e estou entremeado no ecossistema de inovação de Santa Catarina desde 2015, com várias ações, com muito trabalho voluntário principalmente, né? A CAT, a CIB, Bluesoft, e venho atuando realmente com a tecnologia, com inovação e com o ecossistema de forma bastante entremeada entre todos, porque eu acredito muito no SC Strong, que é inclusive o tema do podcast aqui. Onde eu estou aprendendo ainda e como se faz inovação de verdade, né? Como se faz como a triple hélice funcionando, né? O governo, a empresa, a comunidade e vou corrigir o Fabiano, na verdade não existe especialista em Web3, né? Vou começar por aqui. Começar corrigindo as coisas. Porque assim, o especialista é sempre aquele cara, o entendedor, né? E é isso que o Web3 é totalmente contra alguém que é especialista, porque é tudo integrado. E quando assim, eu sou integrador de Web3 e estou aqui para compartilhar com vocês um pouco do que eu sei, na verdade. Legal. Como integrador de Web3... cara, eu nem sei exatamente o que perguntar, mas vamos começar a conversa. Explica pra gente o que é o Web3, né? Essa trajetória aí. Não, em poucas palavras, tenta, né? Tem o Web 1, Web 2, né? 1.0, 2.0, 3.0, sem essa linha aí. Todo mundo aqui nessa mesa, inclusive os operadores aqui do podcast, somos filhos do Web 2, né? A gente aprendeu a internet via Hotmail, Outlooks, Googles e redes sociais, Facebook, Orkut, etc. Né? A Web3, na verdade, pessoal, ela não tem nada de assustador ou de uma coisa inalcançável, que é isso que, de repente, o mainstream de mídia, né, a imprensa em geral,
como eu até falei ontem, ela vem de uma coisa que ela pontua uma coisa que é quase assim, você lê e você meio que acha que é impossível você alcançar, né? O Web3, na verdade, é um entendimento de tecnologias que estão convergindo, né? Então você tem as possibilidades de Web3 em relação à web semântica, pesquisa integrada com hiperlinks e tudo mais, isso colidindo com as possibilidades de blockchain, né? E isso, na verdade, foi uma aceleração que aconteceu com a pandemia. E agora ela está emergindo muito forte, que eu acredito, né, que vamos falar um pouco da parte antropológica, assim, né, que é um momento antropológico muito importante na humanidade, que a gente está colocando tudo na parede, na realidade. A gente está indagando tudo, né? Tudo que a gente viu, que a gente achava que era o normal, era, isso é realidade. A pandemia virou de ponta cabeça. E a Web3 ela está turbinando isso, vamos dizer assim. E a gente vai falar disso aqui no papo, né? Então, para mim é isso. Para resumir um pouco, Fabiano, a Web3, na verdade, é uma convergência de tecnologias possibilitando uma nova realidade antropológica, humana, para tudo, né? Na vida, no trabalho, nas relações sociais, na capacitação, praticamente tudo ela já está atingindo. Tá, legal. Fica à vontade aí de emendar nas perguntas, mas assim, tecnicamente, o que vai impactar tecnicamente? Cara, assim, ó, eu sou muito fã do Napoleão Hill, né? Ele sempre falou assim, evite palavras todo abrangentes, né? Isso tudo vai acontecer. Eu não acho. Ontem o Fabiano no painel falou muito bem. O Fabiano não, o outro rapaz estava do meu lado, qual é o nome dele? Fernando. O Fernando. Ele falou muito bem, ele falou assim, a tecnologia ela vai vindo e ela vai integrando na nossa vida, não vai ser aquele impacto de tsunami, né? Então, coisas que ela já providencia, a primeira coisa é a descentralização, né? Vocês têm ouvido falar da grande resignação que a pandemia causou. Muita gente nos Estados Unidos pedindo demissão e agora isso está no Brasil, né? Então a gente fala de desemprego, né? Mas na realidade tem muita gente que quer estar desempregado, né? E essa conta ainda não foi feita pelo governo, tá? Quanto CLT? Né? Faz a conta. População é uma análise muito... versus CLT versus MEI. É isso deve ser, né? Tem tantos por cento desempregado. Agora não faz a conta de quem quer estar desempregado mesmo. Eu não quero trabalhar no sistema, né? E essa, vamos dizer, tecnicamente, né, o impacto maior, na minha opinião, sempre na minha opinião, tá? Em relação à escolha das pessoas por ter um trabalho tradicional, das 8 às 5. Então, a pandemia causou para a gente o tipo de coisa assim, cara, eu não preciso estar batendo cartão para sobreviver mais, né? Eu posso trabalhar em casa. Tem empresa que não está mais exigindo que as pessoas trabalhem presencialmente, porque senão ela perde o profissional. Principalmente na nossa área de tecnologia. Mas Alexandre, isso é uma bolha. Desculpa, não é uma bolha. Porque o trabalho braçal vai ser substituído por robô. Então é só fazer uma conta. O trabalho repetitivo, ele vem sendo substituído por robô. E já vinha acontecendo antes da pandemia. Exatamente. A pandemia só acelerou, né? Já era uma... Então vamos supor, os trabalhos que exigem mais raciocínio ou até uma interação humana, eles vão ser cada vez mais, na minha opinião, assíncronos. Então você vai ter time trabalhando em vários fusos horários, até quando eu quiser, né? Eu conheci um cara lá em Blumenau que ele começa a trabalhar 3 da manhã para uma empresa. Eu acho que é na Ásia. E chega às 10 da manhã, a vida dele está ganha. Ele fala, cara, o que eu vou fazer? Eu vou dormir? Não vou. Né? Então ele tem outro emprego. Ele tem mais um emprego depois. E os dois patrões sabem que ele tem. Então, a questão é assim, o impacto para mim, Fabiano, ele vai ser muito mais no nosso modo de vida, né, do que simplesmente na tecnologia, porque a tecnologia já está aí. Okay. O que a gente está fazendo é convergindo ela e o Kraken lá, né? Então o Kraken lá, eu estou conseguindo agora, tá? Eu tenho criptomoeda vindo de um lado, NFT de outro, contrato inteligente de outro. Então tem um grupo que juntou tudo isso e começou a criar uma nova realidade social. É uma nova realidade social. E como eu falei ontem na palestra, ela está vindo do submundo para o mundo mesmo, né? E assim, quando falam para mim, mas Alexandre, isso é uma bolha, isso não existe na favela. Vai ver o Play for Change, o que ele está fazendo nas favelas brasileiras, por exemplo. Ele está ensinando as pessoas carentes a ganhar dinheiro com o celular na mão, sem ter emprego. Então, isso já está acontecendo. Né? Então, imagina como isso é desafiador para o Estado, cara. O Estado como aquele monstro lento, né? Então, assim, começa dentro de casa.
o Ministério, né, no caso, o Ministério da Ciência e Tecnologia está com dificuldade de manter a equipe de TI. Por quê? Porque você chega lá, paga o salário por um contrato de prestação de serviço, né, nesse caso, normalmente não são quadros de carreira do Ministério. Cara, não, vou sair. Por que não? Estou trabalhando na Estônia. Não, estou trabalhando na China, na Índia. Sim. E você não consegue contratar. Né? A equipe... O cara vem, fica, parece um estágio. Ele vem, fica 3 meses, aí já arruma alguma coisa, sai. E isso já tem afetado. Então, isso já é um desafio. Né? Como é que você vai manter a prestação de serviço nacional? Esse cara está sendo empregado fora do país, ganhando em dólar, não tem interesse de entrar para a Previdência brasileira, né? Não está ali arrecadando o tributo. Então, isso é um sonho do ponto de vista liberal, e eu acho isso legal, mas é um desafio para você manter política pública que precisa estar ali. Segurança, educação, saúde, em muitos aspectos, esse financiamento fica comprometido. Para dar uma ideia, a gente teve na Expo Dubai, né, 2020, 2021, que foi feito em 2021, e a secretaria em si trabalha com estrutura financeira. Então, a gente nem foi para os pavilhões, a gente ficou visitando escritórios de grandes fundos, etc. E aí a Câmara de Comércio Árabe Brasileira deu uma enorme força para a gente lá, montando as agendas. Sentava os empresários para conversar e a gente mostrava, né, as ferramentas, os projetos, os produtos que o Ministério poderia oferecer para investir, para trazer para o Brasil, para fazer parceria. Cara, legal. Não, isso me interessa, mas você trabalha com blockchain? Não, eu sou governo, né? E até a gente, né, naquele momento, aquela visão, pô, esse cara quer trabalhar com blockchain por quê? Ele quer investir com criptomoeda para não pagar fluxo de capitais, né, não ser tributado, para controlar o dinheiro, e isso é o submundo, né? Então, até para quem é mais velha guarda do Ministério, você percebe muito assim aquela visão negativa de, poxa, esse cara quer ir para a Deep Web, quer fazer coisa errada, ele não... E aí ainda fala isso para o governo, mas como é que pode? Não, dá... A gente vai vendo que as aplicações de blockchain não é para só comprar criptomoeda, você tem, né, aplicações... E aí, como você vê esse desafio para manter instituições necessárias, mas que também não podem atrapalhar nesses... De novo, assim, eu vou dar minha opinião. O sistema está falido, ok? Beleza? Minha opinião. O sistema provou-se que ele não... Teste de prova, vamos lá, a gente está trabalhando com dados, com ciência. Provou-se que não vai. Ele não é qualitário, ele não atende todo mundo, ele privilegia poucos, ponto. Não tem... mais ou menos, né? Em todo o mundo, né? Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, que era referência mundial, né? Para várias coisas, né? Tem Canadá, que está um pouco melhor, mas o sistema em si, o capitalismo do jeito que ele foi criado, lógico, ele levou a humanidade para uma evolução muito grande, vamos falar do ponto de vista novo antropológico, ele provou-se uma falácia, ok? Não tá, tem gente que agora tem acesso à informação. Então, quando as pessoas não tinham acesso à informação, né, nos feudos, vamos dizer, né? Estava lá na favela, na periferia, a pessoa não sabia o que estava acontecendo. O que a tecnologia fez? Horizontalizou a informação. Primeira coisa, a pessoa começou a ter desejos que ela não tinha antes. Então ela estava feliz com a casinha dela, agora ela não quer, ela quer um apartamento. Ela tinha outros ensejos de vida. Né? Então, o sistema, por mais que ele coloque lá, Arthur, um SUS perto da pessoa para atender ela, a questão da gestão pão e circo acabou. Porque hoje com um controle remoto você tem acesso ao entretenimento 24 horas por dia. Então, tem muita coisa que foi mudando do ponto de vista do ensejo das pessoas. E eu acho que o sistema não acompanha essa evolução, percebe? Essa evolução mesmo, né? Upgrade mental, vamos supor assim, falar assim da população. O que acontece assim, na minha opinião, do ponto de vista libertário, né? É muito interessante as pessoas terem comando da própria vida, né? A despeito do Brasil ter tanto, assim, uma carga de imposto violenta, um controle sobre capital também muito, muito intenso, existem movimentos que foram acontecendo por conta, antes mesmo do blockchain de Web3, né? De anarquistas, tal, que eles vão contra isso, né? E eu não vou nem falar de política, mas é mais assim de grupos mesmo, né? Os grupos foram falando, pô, peraí, isso não é para mim, isso não é para mim, isso não é para mim. E hoje a gente tem a questão da equalidade, né? Com a mulher, com o negro. Por quê? Eram grupos apartados mesmo.
Porque o sistema funcionou assim há muitos anos. E aí a tecnologia está mostrando o quê? Quando o cara fala para você de blockchain e aí assusta, o sistema vendeu para gente que criptomoeda é errado. Ok? Que NFT é um embuste. Está lá o Bill Gates falando que isso aí é uma chacoalhada, que vocês estão malucos. Né? E quem está no mercado já sabe que não é. Já tem gente sobrevivendo com isso. Tem gente que já está na segunda já sobrevivendo e fazendo acontecer com isso. Então quem está sobrevivendo com isso e olha esse tipo de atitude que você tem dentro de casa, fala assim, mano, os caras não querem deixar. Mano, é ótimo. Mano, os caras não querem deixar. Os caras não querem deixar a gente crescer, a gente evoluir. Só que tem uma questão que é fora de controle. Não tem quem multar. Eu não tenho um CNPJ para ir, ó, você está errado, eu vou te multar, eu vou te prender, porque é descentralizado. A falta de controle, eu acho que ela assusta muito, né, Alexandre? Então, assim, às vezes o ser humano ele acaba tentando, de certa forma, se prender ou se privar para garantir esse certo controle, né? Então, uma coisa que a gente comentou durante o Congresso é esse histórico, né, de liberdades individuais. Então, a sociedade lutou tanto, desde o período feudal, com a relação suzerano-vassalo, com o estado estamental, ninguém subia, ninguém descia, né? Entrou um início de uma burguesia, que era o empreendedorismo das cavernas ali, né? O pessoal... não, olha, eu não dependo do suzerano, eu vou viver do meu comércio. E todo o período de libertação, a democracia, o iluminismo, numa luta por liberdades individuais e você ser dono da própria vida. E hoje você vê até a forma como as coisas são tratadas ideologicamente, quem tem medo, quem se assusta, querendo colocar você numa caixinha, dizendo que aquilo ali é o certo. E se você sair do roteiro, falar alguma coisa diferente, você vai ser bombardeado, né? Sim, sim. Então, e vou te falar, eu estou com 50 anos e eu aprendi isso agora. É impressionante, porque a minha interface no dia a dia é com o pessoal de 20 a 30, né, que é o nosso movimento de inovação. Eles já vêm com uma mentalidade transformada porque eles estão herdando, na cabeça de muitos, um mundo de merda. Né? Então, o que eles estão herdando, na real? Uma crise no meio ambiente, irreversível, até segunda ordem, uma crise política e uma crise humanitária. Então, antigamente o que acontecia? As informações não vinham, né? Então, eu lembro que meu pai falava assim, não, porque o governo militar não me pegou, nem estou sabendo o que é. Pô, lógico, né? Ele vivia em Moema, em São Paulo, não tinha problema, ele tinha um emprego numa multinacional. Então, hoje a gente vê que isso está o quê? De novo, a informação chegou para essas pessoas. E aí a gente começa a ficar incomodado de assim, peraí, minha vida está boa, mas e a vida do próximo? Né? E essa questão do poder, ele é uma ilusão, do controle, desculpa. A questão do controle é uma ilusão, né? Como o mundo mostrou para a gente. Então, a partir do momento que a gente teve uma pandemia, né? E foi engraçado, cara, eu tinha um cliente da agência, né? Porque a Sônica, ela nasceu no meio da pandemia. No começo da pandemia, a gente decidiu parar com a agência digital em 2019, e a Sônica nasceu em janeiro de 2020. Em março veio a pandemia. Imagina. E aí foi onde a gente decolou forte. Mas um cliente da agência digital, quando começou essa história, ele falou, você é apocalíptico. Eu já sabia, né? Eu tenho um parente fora do Brasil. Eu falei, olha, tá fechando tudo, a coisa vai acontecer. Essa pessoa entrou em depressão. Porque ele é sistemático, centralizador. Então, o mundo dele desabou. Desabou. Então, o que acontece? A gente está passando um pós-trauma, vamos dizer, que está agora uma nova realidade surgindo. E eu falo até nos artigos que eu escrevo, né? Cara, resistir é inútil. Não tem como. Então, assim... do ponto de vista econômico, né? Eu sou do Ministério, mas... Carreira Fica à vontade. Eu sou economista. Tem alguém aqui ouvindo? Estou falando nesse aspecto. Então, assim, você viu desde da escola austríaca, né? Com o início do liberalismo e tal, um pensamento... que evoluiu para o narcocapitalismo em alguns termos, para aqueles que são, digamos, mais radicais, né? Sim. Do Milton Friedman para cá, com a escola monetarista americana, né? Hoje a gente tem personalidades, né? Expressões ali do liberalismo, como o Ron Paul e o Rand Paul, que são pai e filho. E o Ron Paul ele lançou um livro chamado O Fim do Fed, né? Ele fala o fim dos bancos centrais. Então, é isso aí. Você usou na palestra o Chorabacem, só vem o livro do Ron Paul na minha cabeça, né? Pô, olha tamanho do desafio e como o próprio governo, se ele não entender que ele também tem que inovar e se reinventar, ele vai morrer. Claro. E dentro dos princípios do governo, a gente tem aquele princípio da legalidade,
diferente da sociedade que você faz tudo que não é proibido, né? Sim. O governo só faz aquilo que está dito que ele precisa fazer. Sim. Aquilo que está definido em lei. Como é que você inova desse Não jeito? tem como. Inovar Porque é se a ilegal. lei não vai se inovar sozinha, Inovar né? é ilegal, né? Eu acredito, No né? governo. Eu acredito que nós vamos ter um momento de ruptura forte. Né? Previsão para os próximos anos vai ser, nós vamos tomar uma paulada forte institucional. Na minha cabeça. Eu quero jogar uma pergunta nisso que eu acho que tu vai falar e, assim, cara, uma preocupação. Existe todo um sistema de controle no mundo. Sim. Que é forte. Grandes grupos, governos e tudo isso que a gente está falando aqui, Web 3.0, e depois tu vai nos ajudar aqui a definir blockchain, NFT, porque, né? Tá. Tudo isso e toda essa descentralização está desafiando, colocando à prova esse sistema atual. E, naturalmente, eu imagino que já esteja acontecendo ou vai acontecer um movimento dos atuais controladores do poder para tentar não deixar isso avançar. Sim. Como é que é isso, cara? Já está Porque, acontecendo, né? Já está acontecendo, né? Na verdade, quando a gente fala bear market de criptomoeda, isso são movimentos financeiros mundiais para jogar Bitcoin e Ethereum lá para baixo no valor. Está na cara, né? Não só movimento, a inflação, isso acontece assim, dessa forma. Duas coisas são importantes falar, né? A resiliência do sistema, que a gente também tem tecnologia. O sistema descentralizado, a resiliência dele é enorme. Lembra quando o Facebook caiu há poucos meses atrás? Que caiu, ninguém conseguia usar o WhatsApp, etc. Vocês ficaram sabendo o motivo disso? Deu um pau no servidor principal do Facebook. E ninguém tinha chave para abrir a gaiola. Pesquisa, é verdade. Ninguém tinha chave para abrir a gaiola. Um desenvolvedor foi lá, pegou uma marreta e marretou para quebrar para poder entrar no cadeado. Quebrou o cadeado para entrar e resetar o sistema. Ficou 9 horas fora do ar. Isso custou, sei lá, 100 bilhões, sei lá quanto custou para o sistema. Isso não é resiliente, ok? Eu não tenho um sistema rodando paralelo para, né? Enfim, eu não tenho como fazer isso com blockchain, com um sistema descentralizado. Não tem como. Eu não tenho como falar assim, eu vou desligar essa máquina e tudo cai. Então é quase um organismo vivo, ok? Então o atual status quo de poder já percebeu, e aonde que a gente pode perceber, pode notar isso? MetaMask, que é o líder de mercado hoje em carteira digital, quem comprou MetaMask? JP Morgan. Só que o JP Morgan, se o usuário dessa carteira está usando um mecanismo certo para a Web3, como um navegador Brave e alguns sistemas de VPN, o JP Morgan não sabe de quem é aquela carteira digital. Então já está garantido anonimato. Isso é, Arthur, a conformidade de sistema. O sistema já está... O sistema atual de poder e controle, ele já está percebendo que ele precisa se moldar. Isso vai ser mar de rosas ou eles vão aceitar? Eu não acho que vai aceitar. O que eu acho que vai acontecer é uma descentralização de poder, que é o que a Web3 prega, né? Então, voltando um pouco na minha história, eu tinha conta em banco até 2017. E eu tive contato com o sistema Ailus Viacred em Blumenau. Eu olhei aquilo e falei, cara, não sei se você conhece, eu olhei aquilo, que coisa estranha, né? Porque lá em São Paulo são os Big Sharks, né? Itaú, Bradesco, Santander e sei lá quem, Banco do Brasil, sei lá. E para nós que nascemos nesse mundo, a gente fala, cara, isso é o normal, né? Ir lá, pedir pinico para o gerente do banco, né? Fazer a malemolência do crédito, aí vai viajar, gasta um pouco mais e guarda dinheiro numa poupança, numa aplicação. Aí quando eu vou na Viacred, primeiro ano de conta, entra um dinheiro na minha conta no mês de março. O que é isso aqui? É as sobras. É o que sobrou do sistema no ano, entrou no outro ano para mim. Eu olhei aquilo e falei, cara, cooperativismo, né? Porque lá em São Paulo a gente tem cooperativa, mas é cooperativa de comida. Não existe um sistema forte de cooperativismo a região de crédito. sul aqui é muito forte em cooperativismo de crédito. Né? Isso já é descentralização. Percebe? Isso já é o bisavô do que a gente está falando de DAO, né? Então, aí o cooperativismo foi me encantando, tanto me encantando que eu acabei convidando a própria Viacred para ser parceira em várias ações da empresa. Então a gente criou o Vai para o Digital, que foi uma ação para capacitar empreendedores na pandemia, junto com a Viacred, lá com a Adelino Sassi, lá em Blumenau. Várias coisas foram acontecendo. O ano passado, por conta de pesquisa, teve um autor chamado Rafael Boscovic. Ele escreveu o livro Satoshi, que é um livro sobre um romance sobre o criador do blockchain.
E eu conheci ele, eu conhecia já ele de outras eras, a gente foi conversando. E um dia ele falou, olha, acho que foi em agosto do ano passado, vou lançar o NFT do meu livro. Beleza, então o que é o NFT de um livro? Né? Pega a capa vira um NFT, e quando você compra esse NFT, nós vamos chegar lá. Dentro dele, você destrava... NFT? Se você destrava esse NFT, tem um e-book para você ler. Eu falei, legal, quem fez isso para você? O pessoal do DAO. Eu, o quê? DAO? Daí, uma DAO, Organização Autônoma Descentralizada, tal. E me mandou um link. Eu olhei aquele link, comecei a estudar, entrei no Discord, que é a ferramenta de gestão de comunidades. Olhei aquilo, comecei a estudar, eu falei, mano, que molecada louca, velho. E eu comecei a olhar aquilo, eu falei, olha só, pegaram o cooperativismo e levaram a N potência, né? Então, eu falei assim, vou estudar mais disso, e comecei a estudar, e eu vi que eu tinha que dar um passo para trás. Então, eu fiz uma especialização em blockchain para entender a tecnologia. Aí minha cabeça, aí eu vou falar, ela deu uma... meu sócio até fala assim, bicho, para de estudar, né? Porque assim, eu enlouqueci de verdade. Não, no final do ano eu enlouqueci. Aí, uma das possibilidades com uma DAO é você comprar um NFT, você entrar como membro, e isso dá um NFT de governança, que dá direito a voto. Então, no Bankless, que é o Bankless, tem o Bankless Estados Unidos e o Bankless Brasil. Nós vamos chegar no que é uma DAO. O Bankless Estados Unidos é uma organização autônoma descentralizada que ensina as pessoas a viverem sem banco, ok? Você não precisa de banco. Aí a gente fala, é o anarquismo. Não é anarquismo. É o seguinte, o cooperativismo, o que a cooperativa faz? O produtor de alface, de vez ele vender para o cara que é o intermediário, ele vende direto para a cooperativa, e a cooperativa, de vez de comprar dele, o que ela faz? Ela paga um valor para ele, e se ela tem lucro com aquilo, ela devolve para ele. Ok? A DAO é mais ou menos esse mesmo sistema, só que por conta de blockchain e contratos inteligentes, é tudo automatizado. Então, eu tenho um token dentro da DAO, quando a DAO tem um lucro, eu recebo por esse token, de forma automática, sem nenhum contador falando que pode ter esse lucro ou não. E também pelas votações e outras funcionalidades mais. E a minha interação com o Bankless foi a segunda virada de mente. Porque aí, Arthur, o que acontece? São pessoas do mundo inteiro se interagindo. E essas pessoas, elas vão ensinando umas às outras a como fazer dinheiro com criptomoeda. E está longe de comprar Bitcoin. Pelo contrário. Eu acho que eu não vi ninguém falar de Bitcoin lá dentro. É sempre outras moedas com uma taxa de transação menor. E aí tem uma coisa que chama de staking, tem lending. Você tem várias ferramentas que você faz dentro, né, desses contratos inteligentes, que você faz seu capital crescer. Você distribui ele, você faz ele ser... de uma forma que te remunere. Em economia, né, a gente tem pessoas que vivem do que a gente chama de ganho de arbitragem. Uhum. Né? E ela é na quinta casa decimal. Então, assim, você pega real, compra dólar aqui, e aí vai na China, troca o dólar por ien, depois pega o ien e compra real de novo. Na variação de um com o outro, é isso aí. Você ganha dinheiro. Tá. Então, não é só ficar operando na oscilação do câmbio. É que quando você coloca a terceira moeda nesse jogo, o jogo sempre tem que fechar. Então, numa regra de 3, você precisa sempre ter o mesmo valor para as moedas. Isso não acontece de maneira automática. Então, lá na última casa decimal, o cara ganha dinheiro. Como é que isso fica no Bitcoin, por exemplo? Como é que isso fica numa criptomoeda? Eu tenho 500 criptomoedas, eu posso trocar dinheiro real, fiduciário, né? Seja ele escritural ou não, via, por exemplo, comprar Bitcoin com cartão de crédito, como você já comentou, ou qualquer outra criptomoeda. Com Pix. Existe um câmbio delas? Como é que esse câmbio opera nesse processo? Na verdade, o valor da criptomoeda naquele dia, ele vai variando. Tanto é que você pode começar uma transação ela valendo 0,09, a hora que acaba é 0,010. Né? Muito dinâmico. É muito dinâmico. E é aquilo que eu falei do Proof of Stake, lembra? Da validação de prova de consenso. As transações que estão acontecendo que vão dando o valor que ela tem. E os usos que ela... Que nem uma moeda comum na realidade. E o que você falou dessa... Como é que você chama em economia? Ganho de arbitragem. É exatamente isso que nós fazemos na realidade no dia a dia de forma automática. Então, tudo que você falou que o próprio operador tem que ir atrás, você já faz isso. Então, por exemplo, já tem mecanismo que fala para você assim, deixa a sua criptomoeda comigo, eu te garanto 12% ao ano.
É isso que acabou com o lastro e o padrão ouro, né? Porque hoje a moeda vale o que ela vale comparado a outras moedas. Então, a inflação, quando consome uma moeda de um país, essa moeda vai perder valor em relação a câmbio. Ela vai depreciar por quê? Porque o poder aquisitivo da moeda no país está diminuindo e o país tem produto importado entrando, tem fluxo de capitais. Então, acho que a criptomoeda ela já entra no mercado tendo como lastro uma relação com cestas de moedas. Então, você acha o valor da moeda ali. E é o equilíbrio de preço da moeda, que é a expressão câmbio, né? Ela se dá muito nessa oferta e procura, né? De qual tem mais credibilidade. E o principal, né? A gente está passando por um momento vamos dizer, de gestão de criptomoeda, ainda com corretoras e marketplaces, ok? Na verdade, você não precisa disso também. Tudo que eu estou te falando é descentralizado. Então, você não precisa de um mecanismo para trafegar isso entre uma coisa e outra. Então, você vai, através de uma própria plataforma descentralizada, fazer um exchange, fazer uma troca. E aí, a plataforma fica com uma porcentagem, você não precisa de um banco central ou, de repente, de um árbitro para falar, olha, isso vale 10, isso vale 12. Não, já está no sistema. Então, isso é uma quebra de paradigma, porque isso que você falou, ele precisa do Banco Central do Brasil, do Banco Central do Japão, do Banco Central dos Estados Unidos dizendo que está correto. Imagina que não existe isso, não existe essa arbitragem, porque a arbitragem feita por Banco Central é isso que você falou, entrada e saída de capitais, PIB, é uma série de fatores que vão dizer para você quanto que vale o real em relação ao dólar. Na criptomoeda isso não existe. Então, é tudo de forma automatizada e aí qual que é o grande lance? Que a gente vem aprendendo, de novo, né? Como não tem especialista em Web3, Fabiano, todo dia eu aprendo uma coisa. Então, só finalizando assim, no final do ano, né? Então, no final do ano para cá, eu fui fazendo, tem as imersões do Bankless Brasil, que eu até recomendo vocês assistirem, porque eu não, assim, aqui ninguém está recomendando investimento, né? Faça a sua pesquisa, isso é o principal mantra do Web3. Faça a sua pesquisa e tome suas decisões de investimento. Existem imersões do Bankless exatamente assim. A primeira é, abra a sua carteira digital. E a última é, faça um exchange ou faça uma operação financeira. Por quê? Ensina que você, através da sua própria carteira digital, você compra moeda sem passar por ninguém, Arthur. Eu, se vou comprar $1, eu tenho que ir na casa de câmbio e ela cobra quanto de mim por aquele dólar? Percebe? E aí, e sempre nas conversas que eu tinha, é interessante que o pessoal fala assim, mas eu não consigo pagar meu cafezinho. Consegue, já tem aplicativo que você baixa no seu celular. Você pega qualquer criptomoeda, converte em real e paga na hora no caixa. Então, quando a gente fala de novo você, qual é o impacto disso? Rapaz, na boa, né? Na minha época, que eu jogava Atari, eu viciei meu pai em Atari, né? Aí veio vários outros videogames. O que vai acontecer é que a garotada agora, na minha cabeça, tá? Ela não vai querer saber de emprego, ela não precisa de emprego. É diferente, tá? A necessidade. Ela não precisará, na verdade. E ela vai conseguir fazer operações que, à margem do governo de qualquer controle. Porque está descentralizado. Olha só como isso afeta a questão. Ele quer falar, velho. Assim, cara, Desculpa, a gente teria que ter uns 3 dias aqui viajando, porque tem muitas nuances aqui importantes, né? Uhum. Olha só, tu falou no início ali... A gente está falando de poder e controle, vamos mudar um pouco. Não, mas, cara, a questão do capitalismo, do controle, da igualdade, mas tudo que tu está falando são mecanismos que permitem, mas não necessariamente vão ser uma realidade. Porque, por exemplo, quem tem acesso a esse conhecimento, cara? Então a gente não está só trocando de mão o poder... É meu papel aqui. Tá, entende? Quantas pessoas vão ouvir isso hoje? Ok. Né? Então, isso está sendo... a comunidade Web3 fala isso, nós somos evangelizadores. Eu sei, mas deixa eu complementar a preocupação aqui, até por esse viés antropológico aí. O Yuval Harari fala da questão do desacoplamento, que a gente está em vias aí de ter uma nova categoria de ser humano, digamos assim, que ele está evoluindo, está se atualizando constantemente e talvez até geneticamente vai ser um pouco melhorado. Então, que ali na frente, nós temos um risco de ali na frente ter um novo ser humano, que o Homo sapiens vai ser o cara que ficou para trás, que vai se tornar inempregável e tem toda essa narrativa aí. Cara, tudo isso que tu tá falando é de tirar o sono.
De tirar o sono. Até porque tem um monte de palavra aqui que tu vai depois conceituar para nós, Tá. que a grande massa não sabe o que significa. Deixa eu pegar um gancho aí, Fabiano. Cara, onde a gente vai, cara? Olha só para onde a gente vai, pegando o gancho com o que ele falou e com o que você colocou. Tá, ninguém quer emprego, mas e o real estate? Quem vai produzir papel higiênico? Cara, é isso, eu tava pensando, cara, a gente vai continuar consumindo as coisas. Sim. Não, aí você vê aquela crise de tecnologias disruptivas, é a greve dos datilógrafos contra os computadores e os digitadores, é a greve dos taxistas com os Ubers. Posso falar? Não, é isso aí. A parte da inteligência artificial e a forma como a gente Sim. tem usado a automação industrial, a grande crítica de quem tem a vertente de um militante trabalhista, sindicalista, né? Poxa, você está tirando o emprego da sociedade. E será que é só isso? Isso vai tirar o dinheiro do cara? Olha como isso vai... Mas tem aí tem uma situação que aí é também, de novo, minha opinião, né? Que é uma questão de mindset. Então, assim, ó, se eu tenho uma política pública protecionista, né? Como que é? Dá o peixe, não ensina a pescar, né? Mama nas tetas e tudo mais. Ferrou. Meritocracia. Aí sim, você vai ter uma casta aqui, uma casta sendo pisada embaixo, ok? Agora, se você tem uma política pública que investe em capacitação, que mostra a realidade para as pessoas e fala assim, querido, seu avô foi sapateiro, ok? Não vai existir sapateiro daqui 5 anos e 10 anos. Tenta achar um sapateiro na sua cidade e ver quanto ele vai cobrar. E quanto ele cobrava, quanto custava 5 ou 10 anos atrás. Então, de novo, é uma evolução natural. Eu não sou apocalíptico. Isso que você falou do Yuval já existe, tá? Eu convivo com pessoas de Web3 que já não são seres humanos. Não são. É sério. Você conversa com a pessoa, você fala assim... Né? Então, o nível de velocidade de processamento da mente do cara, o nível de compreensão de algumas coisas sistêmicas é tão alto e o cara tem alguma competência de relacionamento emocional. Então, você fala assim, irmão, esse cara não é realmente, a gente brinca, não é desse planeta. Para mim, é isso que está acontecendo. Por quê? As estruturas de educação ruíram, né? Então, hoje você não precisa ter uma faculdade para nada. Desculpa, para nada não, para ganhar dinheiro, né? Então a faculdade que a gente tinha antes, né? Lembra? O diploma universitário te garante, filho, não garante mais nada. Porque o cara que não tem diploma, ele é dono da maior empresa de tecnologia do mundo, né? Concorda? E ainda, não exige diploma para contratar, né? O outro que criou a maçã lá, que eu não gosto, enfim, o cara batia no peito e falou que abandonou a faculdade. E aí a galera é fã do produto dele, a molecada, e qual é o parâmetro que esse moleque tem, né? E aí tá lá o pai dele chegando em casa do trabalho, né? Lascando-se para pagar as contas, ele fica sabendo que um youtuber de 18 anos ganha 1 milhão por mês. Então, os parâmetros de comparação mudaram, né? Agora, o detalhe é uma coisa importante para quem está ouvindo a gente. A crítica é talvez da não necessidade do diploma, mas esse cara estuda muito mais às vezes do que o cara que está fazendo. É aí que eu ia chegar, no autodidata. O brasileiro, por natureza, somos autodidatas muito mais que a maioria da população do mundo. A gente vai atrás de informação e tem muito curso livre. Isso foi um benefício até que o governo fez, né? Liberou curso livre. Aí semana passada agora eu vi uma que liberou terapeutas para atender recorrência. Então tem os mecanismos privilegiando o quê? Isso que a gente fala desse novo mundo. Mas focando no que você está falando ali, ó, é uma obrigação nossa, como líderes dessa nova realidade, trazer as pessoas. A gente não pode se pegar no sistema de assim, ó, isso é privilégio. Mas ou isso sempre foi separatismo. assim, né, Alexandre? Não. Desculpa. Sempre foi responsabilidade dos líderes desenvolver. Os líderes antigamente estavam mais preocupados com o naso deles, né? Desculpa. Então, assim, ó. Tu acha que o ser humano não, mudou? Ó, eu fui no NFT Rio, tá? Eu fui no NFT Rio. Daí a gente fala NFT, que foi um evento. O evento foi voltado para a comunidade. Cara, tudo que eles faziam lá era o seguinte, ó. É para integrar, é para ensinar, é para trazer junto, né? O Web3, essa é um mantra que a gente fala em Web3. Não é só a questão do anonimato ou ganhar dinheiro com criptomoeda. É isso ser o quê? Super, é super mesmo, né? Abrangente e acolhedor. Então, você vai numa call de Web3, tem uma senhora de 60 e um cara de 12. Um rico e ela pobre.
Então, ela traz essa realidade por quê? Ela não precisa, para você se beneficiar de Web3, Arthur e Fabiano, você não precisa de um supercomputador de maçã, você não precisa estar conectado no 5G de última geração. Ela é a coisa mais democrática de tecnologia que eu já vi na vida. Você não precisa, é só ter curiosidade e vontade de fazer acontecer. Então, a inclusão que ela promove, Fabiano, é uma situação que já está trazendo comunidades, cara. Com Sônica, no lançamento do NFT Rio, eu fiz uma proposta para a organização, nosso pitching, que foi a apresentação da empresa, para a organização escolher uma ação social para a gente fazer o primeiro projeto Web3 deles com um NFT, ok? Eles escolheram o Coletivo 15. E a gente fala assim, Coletivo 15 é um grupo de skatistas da Praça 15 do Rio de Janeiro, que eles convivem, né? Eles criaram esse grupo para andar de skate nessa praça, fizeram um skateão que existe lá até hoje, e a comunidade ajuda essas pessoas com várias situações, inclusive com alimento, inclusive com capacitação artística, e daí para sobreviver eles vendem o quê? Arte, que os próprios membros da comunidade fazem isso. E aí o meu sócio Márcio sentou com o líder da comunidade para começar a desenvolver o projeto dele, então a gente queria botar o projeto no ar em 30 minutos. Então a gente, ao vivo, então vamos fazer o projeto teu. Lá começou a conversar. E aí chegou um momento que foi assim, ó, eu vou falar que aí está um exemplo de que é o poder de Web3. Descentralização, votação, onipresença e inclusão. Na hora de a gente colocar o público todo olhando ao vivo, o Márcio vira para o líder da comunidade e fala assim, olha, qual vai ser o valor de venda, né, do NFT? Fez o NFT de um cartaz que ele vende o físico. Então ele fez 2 coleções no físico e o NFT do cartaz, que seria o cartaz do evento do NFT Rio. Ele falou assim, ó, eu não posso te falar, eu preciso perguntar para a comunidade antes. Então, a comunidade do Coletivo 15 existia antes da Web3 e ela foi assim, o líder falou, eu não posso tomar essa decisão sozinho. Então, isso que você está falando, de um novo ser humano, vai vir dessa mente coletiva, de que o poder não existe, a centralização não existe, a decisão é coletiva para tudo. Isso é uma mudança de paradigma, né? Sim. Então, a gente está acostumado com o quê? Rei, rainha, como é? Conde, né? E só mudou o nome, né? Conde, vice-conde, cônsul, esses nomes, o que está acontecendo agora? As pessoas não estão aceitando mais. Gerente, né? As carreiras estão em Y nas empresas. Ou você quer ser hierárquico ou você quer ser especialista, né? Então, o que isso traz para a gente? A hierarquia das empresas está fazendo assim, ó, lá. O cara que era coordenador antes, hoje é diretor, né? E ele é líder, não é chefe, percebe? Sim. Então, essa mudança, para mim, ela é uma mudança cultural, né? A gente até falou antropológica, e essa convergência tecnológica está trazendo para uma realidade muito rápido. Aí tem uma preocupação que eu tenho também, da gente não estar preparado. Então, no Bankless DAO, vive dando porrada, vive quebrar pau, porque as decisões, não pode um tomar a decisão e sair fazendo. Eu já errei, por exemplo, nesse sentido. Eu vou sair fazendo aqui. Não, você tem que chamar o grupo. Galera, tem uma situação aqui, o que vocês acham disso? Todo mundo opina. E aí, claro, o nosso ego, ele sempre fala assim, não, a minha opinião é mais importante que a dos outros. Nós somos criados assim para sobreviver, né? E aí você vai para uma situação que não. O voto do outro, quem quer que ele seja, pobre, rico, preto, branco, amarelo, né? Homem, mulher, não binário, qualquer que seja, eu vou ter que respeitar com o mesmo peso da minha opinião. Isso para mim é uma evolução humana, que aí você vai falar, mas e aí? E quem não quiser isso? Tchau! Não vem. Já voltamos para o tema aqui mais das tecnologias, mas eu prometo que a última provocação dessa questão mais humana e antropológica, né? Mas como daí, Arthur, você de certa forma, né, vai falar como CPF, mas de certa forma estando dentro do governo também, o Alexandre falou, não, mas nós como líderes e as políticas públicas têm que desenvolver isso para que as pessoas avancem, evoluam, etc, etc. Como que você vê que é possível, né, ter uma evolução nisso e como que você sugere também na prática, Alexandre? Porque, assim, cara, é uma incomodação realmente, né? Eu tô nos últimos anos no meio da inovação. Eu trabalho todos os dias dentro de um parque tecnológico. Todos os dias
conversando com gente de startup, com... Sim. Cara, tô dentro, né? Meu filho, o pai vive numa bolha. E eu me sinto numa bolha mesmo. Porque, por exemplo, junto com a minha família, com os meus amigos, o que eu falo eles quase não entendem. E aqui não tem julgamento de melhor ou pior, mas é de conhecimento de áreas diferentes. Então, para uma grande população, o meu grau de conhecimento, já é um negócio que o cara tá falando, eu não entendo nada do que ele tá falando. Sim. Só que eu me sinto um ignorante, cara. Eu tô aprendendo um monte com vocês dois aqui e como a tua palestra ontem, e quando entra nesse tema, eu sou um completo ignorante nesse assunto aqui. Mas aí tu tá entendendo o descolamento que existe? Mas aí eu vou te falar que eu me sinto ainda um homem das cavernas quando eu escuto o Alexandre falando. Por exemplo, NFT. Tu tá entendendo a distância, vou lançar cara? vou lançar uma NFT. Assim. Aí o cara, eu vou comprar esse negócio. É o quê? Um arquivo no seu Windows Explorer? Na prática, qual é a minha satisfação, a minha necessidade humana realizada ali? Calma. Me coloca na pirâmide de Maslow e diz onde é que eu ganho com esse... Isso aí vai me alimentar, vai me dar sono. Tá, meu Deus. Vamos lá. Por isso que até eu tento ser muito didático, né? Então, eu fui professor universitário por 5 anos, pós-graduação por mais 2. Então, eu me obrigo, tanto nos artigos que eu escrevo quanto nas palestras, a ser o mais didático possível. Por isso que a palestra começa com Web 1.0. Né? Quem aqui já teve Hotmail? Né? E aí eu vou tentando levar numa trilha. É claro que para eu ter para eu conseguir montar essa síntese, eu tive que estudar. Né? A síntese não saiu vou falar superficialmente. Né? Mas ali, muita gente me procurou ontem, depois da palestra, eu falo assim, tá aqui a portinha. Né? Vai descobrir você como é fundo do buraco do coelho. A gente brinca muito com isso em Web3, né? Porque quanto mais você pesquisa, mais a tua cabeça vai mudando, o teu mindset vai mudando. E é impressionante como isso não acontece em Web 2. O Web 2 a gente fica muito assim, principalmente o empreendedor, né, de tecnologia, ele olha muito para o mercado, a concorrência, o cliente, a persona, né? Ele fica assim, né? Com Web 3, quanto mais você pesquisa, mais você vai vendo que o teu negócio é comunitário. Isso tudo que eu estou falando, ele vai vindo para você de uma forma quase osmótica, de osmose, né? Vai vindo assim, Você vai falando assim, cara, eu estou pensando diferente. Por quê? Porque eu fui pesquisar sobre isso, porque eu estou na comunidade falando sobre isso. E eu me senti assim também. Mas eu fui fazer o quê? Me educar. E quando eu falo da diferença básica mesmo, né, entre o Web3 e o que existe no mundo da tecnologia, é que o Web3, o grande tesão nosso é compartilhar conhecimento, é cooperação. Okay. E tudo que você vê de projeto de Web3 não é uma empresa, um gênio, um especialista em Web3, o cara sai com a espada e o Shazam. Esquece, não existe herói. Não existe herói. É o poder da comunidade. Começa daí, fala assim, eu quero fazer um projeto de Web3, né? Então quero entender melhor de NFT. Cara, entra no Bankless, lá tem uma imersão para você fazer seu primeiro NFT de graça e botar ele para vender. Eu sou tão homem das cavernas que eu não tenho carteira digital, cara. Aí, Ele falou isso lá no evento que a gente teve, né, em Florianópolis. Pediu pro pessoal levantar a mão, eu fui encolhendo ali, né? Mas aí que tá. Mas você já perdeu umas 3 oportunidades de ganhar aí token, NFT, não sei o quê. Baixa aqui, se você tiver carteira digital, tu baixa... Eu não perdi. Mas isso é uma função nossa de educar mercado mesmo. E o que a gente fala é que a gente está mesmo na pré-história. Então você está se sentindo Jurássico, não é à toa. A gente está na pré-história. Não, é que a gente está na pré-história, Fabiano. A gente está na pré-história da Web3. Então, cara, ontem até eu ia usar na palestra, não usei, até por questão de alinhar contigo, o governo dos Emirados Árabes colocou como pauta educação para o funcionário público de lá, certificação em blockchain. Por que será? O que eles estão vendo que ninguém está vendo, né? Por que o funcionário público precisa entender de blockchain? Porque acabou o carimbo, meu irmão. Acabou. O governo brasileiro, durante a pandemia, ele acelerou o gov.br. Cara, certificado digital de graça. E ninguém fala nada. Assinatura de documento. Cara, custava R$250 por ano. É. Eu falei assim, tá de graça agora? Cara, o governo digitalizou e a população não está sabendo. Mas por quê? O governo digitalizou uma série de ações cartoriais. Sim. Que hoje você faz pela internet. Isso. E de onde vem cartório? Vamos pegar a antropologia de novo. Firma, não? Se você quiser, não precisa então, mais. de onde vem cartório? Da centralização
de decisão e poder. O único cara que pode falar que esse terreno é teu é aquele cara lá, e você vai pagar 5 a 10% do valor do terreno para ele falar que é teu. Meu irmão, olha, uma análise assim... Na boa, é isso, mas é isso? É teu, viu? Me dá 5%. Que acabou, vai tokenizar o terreno. Aí que acontece? O governo pega e o certificado... Imagina só. Nós nem vencemos o NFT, ele já está metendo tokenizar. A gente vai ficando maluco aqui, né, cara? Nós vamos ter que gravar outro episódio. Não, tudo bem, desculpa. Não. Deixa eu só finalizar isso aqui, ó. Pera um pouquinho. Então assim, ó, você imagina que está centralizado num como é que chama? Num cartório, né? Como é que chama a pessoa do cartório? Ofício de registro com um tabelião, né? O cara que faz o concurso público lá, qual é o nome dele? O tabelião. O tabelião até então era de pai para filho. Aí o governo veio e cortou isso, né? Pelo que eu estou sabendo. Agora é concursado. O concursado vai lá e ele tem essa autoridade, né? Aí o governo já tirou coisas dele, já está tirando. Então, por exemplo, o certificado digital, até um ano atrás, era R$250 por ano. Agora está de graça, né? Carteira digital, imagina... Isso é custo país, cara. É custo país. Isso é custo país. Mas olha só... Quando você desburocratiza, o país vai ficar competitivo. Aí eu vou te dar uma situação, né? O governo vai tentar fazer uma carteira digital centralizada. A Web3 vai fazer assim, ó. Vai fazer, porque não tem como. Eu quero ter posse do meu dinheiro. É isso que a Web3 fala. Eu não quero deixar um banco para o banco fazer o que quiser com o meu dinheiro. Eu quero fazer o meu dinheiro render sozinho. E aí essas coisas vão ser de impacto e vão chegando por onde a gente menos espera. Sabe por onde? Quem tem menos poder. Quem tem menos poder está sempre olhando uma forma de estar melhor na vida. Isso vai chegando pelas bordas. Não vai ser centralizando um poder. A grande verdade agora é o Web3. Esquece, meu irmão. Já está indo na comunidade de NFT. A galerinha já está se trocando arquivo para, compra e venda. Já estão se trocando informação. E eu estou vendo isso no dia a dia, né? É quem tem acesso à internet, a um celular, a um smartphone básico. Não é o grande cara de tecnologia, o grande cabeção, entendeu? Cara, eu tô com umas perguntas aqui, mas não vai dar. A gente precisa encerrar, nós vamos ter que gravar mais vezes, porque desculpa o assunto aí. Não, cara. Não, desculpa, imagina. É que o assunto requer mesmo. Eu tô com uma pergunta fervendo na minha cabeça aqui, mas se eu lançar vai dar meia hora da resposta. Vai lá. Não, pra gente encerrar, conceitua rapidamente NFT, blockchain, metaverso, assim, o que é? Só porque a gente falou esses termos. Metaverso, deixa o metaverso de fora. Blockchain é a tecnologia básica, né, de Web3. Para o leigo, é uma tecnologia que quando você grava uma informação, ela é imutável na cadeia de validação. E essa rede de blockchain, quando eu tenho 100 pessoas, para falar que uma operação, qualquer seja ela, uma assinatura digital ou uma corretagem de criptomoeda é válida, 51% tem que falar, ok, isso é válido nessa cadeia de blockchain. E é chain porque são correntes, né? É como se fosse uma corrente, um bloco atrás do outro. Então, vamos lá, 100 pessoas estão nessa rede, 51 falam, ok, essa operação é válida, o blockchain dá ok nessa operação. Então, na verdade, é o básico, né? E o blockchain ele já era uma tecnologia que o dito Satoshi utilizou, nomeou blockchain para fazer a cunhagem da primeira criptomoeda, que é o Bitcoin. Ele usou o blockchain para processar. Quando eu processo uma informação, eu preciso de um servidor, né? E quando eu coloco no blockchain, ele está no servidor dentro do blockchain. Ele colocou um algoritmo, esse processamento solta um Bitcoin. Então, quando dá o resultado, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 10 mais 2 mais 20. Né? É complexa a equação, aí sai um Bitcoin ali. Né? Então, essa primeira é nossa bisavó do blockchain, que é só para Bitcoin. Um detalhe importante aí, mas sem cortar o tempo que está curto, é que você controla a emissão de moeda. Então, você tem uma base monetária controlável. E a emissão de moeda ela acaba acompanhando o crescimento econômico. É isso que parte da culpa da inflação é a impressão de papel, de dinheiro. Né? Então... o Bitcoin a gente já sabe que em 2040 acabou. Né? Ele acaba a emissão em 2040. E toda emissão já fala quanto vai ser. Né? Então, já tem a questão aí de saber exatamente o que você está falando. E dentro dessa tecnologia do blockchain, nasceu uma outra que foi criada, até eu fiquei sabendo a história, por um rapaz, esqueci o nome de onde ele é, mas enfim, ele criou uma tecnologia chamada a rede Ethereum, em cima da rede, é uma rede blockchain de segunda geração, podemos dizer assim, que ele permite fazer os contratos inteligentes, são smart contracts, né?
E o contrato inteligente, ele serve para eu, de repente, colocar mais informação do que simplesmente uma cunhagem de moeda. Então, por exemplo, eu consigo falar assim, olha, eu tenho esse NFT aqui, e se eu vender, vai 40% para o Alexandre, vai 30% para o Fabiano e 30% para o Arthur. Então, isso acontece de forma automática quando é vendido. Isso é um exemplo básico de contrato inteligente, entende? E esse contrato inteligente ele dá a possibilidade de eu soltar tokens. Então, o token que a gente fala, token de split, de divisão de dinheiro, token de votação, token de governança, eles são gerados, todo token, todo NFT é um token, toda criptomoeda é um token também. Então, eu gero isso através dessa rede Ethereum, e hoje você tem, a Ethereum ela está indo para uma fase 2, que é o Proof of Stake também, e tem Solana, tem outras redes acontecendo, e cada rede dessa solta a sua própria moeda. Então a Solana tem o Sol, a Ethereum tem o ETH, né? Aí você tem Polygon, você tem várias redes, né? E essas redes, elas, depois do blockchain básico, que é o Bitcoin, que a gente chama de, alguns falam Layer 0, né? Então, eu venho para essas tecnologias mais inovadoras, vamos dizer assim, elas começam a dar a possibilidade da Web3 ser mais democrática, ser utilizável mesmo no meu dia a dia, além da criptomoeda, além do NFT, dessa questão da especulação. Então, é basicamente isso. Então, o blockchain a gente pode falar que é a tecnologia básica. Ele permite, através de contratos inteligentes, né, principalmente na rede Ethereum, gerar tokens. E o token, eu posso ter um NFT, que é um token, que é um token não fungível, e um token de moeda, que é um token fungível, né? E o token de votação e o token de governança. Então, basicamente é isso aí. Depois, se possível, Alexandre, tu compartilha conosco alguns links que você julga relevantes para esses temas. Para quem está nos ouvindo, se aprofundar, a gente coloca na descrição do canal, porque é muito conteúdo. Ele seria uma ousadia até, né, achar que em 40, 50 minutos a gente... E é um momento importante, assim, porque a comunidade de Web3 está tão forte no Brasil que tem uma força-tarefa traduzindo para português a informação. Então, quando eu comecei não tinha, agora tem muito conteúdo bom em português, no Bankless, em outros lugares, que você pode realmente entender aquilo que eu te falei, faça a sua própria pesquisa, vá atrás, que eu acho que o caminho aí é irreversível. É importante nesse buzz da coisa, né? Eu acho que para ficar como registro final, a questão de não sai fazendo operação, isso aqui não é uma orientação de onde investir. Exato. Não pegue todo o seu dinheiro, não venda a sua casa e compre uma criptomoeda. Primeira coisa, diversificação é a alma do mercado de capitais. Segunda coisa, você não é mais esperto do que o mercado inteiro. Então, por favor, assim, né, como um recado, Exato. É um negócio de maturidade tecnológica ainda evoluindo. Então, baixa maturidade tem alto risco tecnológico. Risco é um componente da taxa de juros ou da taxa de rendimento. Quando você tem altos ganhos, você tem altos riscos. Então, você tem chance de ganhar muito ou perder tudo. Cuidado, vai estudar, né? Vai entender o negócio. Principalmente assim, uma coisa que o Web3 traz muito, como ela é sem código, long code, low code, né? Inclusive a plataforma Sonic é desse jeito, brinque. Brinque bastante. Pega R$50, R$30 que seja, compra e brinca com as operações, né? Ou como é que funciona isso? Como é que funciona aquilo? A trilha do Bankless Brasil é bem bacana para você brincar. E, de novo, não é uma questão de sugestão financeira nem nada, mas é uma forma de você entender principalmente como funciona a tokenização, blockchain, né? Que é o mundo de especulação, para mim, Arthur, é um mundo à parte. Eu acho que é que nem o mundo de trader, sabe? O cara que fica o dia inteiro lá no computador fazendo mercado de ações, né? Então, o recado final, eu vou falar de metaverso rapidamente. Não, cara. Metaverso não é um lugar, é um momento. Boa. Ok? Gente, excelente, muitíssimo obrigado, cara. Eu queria ter o resto do dia todo aqui para aprender com vocês. Acho que é o gatilho de uma série que a gente vai buscar fazer, porque o tema é muito relevante. Muito obrigado pelo tempo, pelo conhecimento. Eu que agradeço. SC Strong na área. É nóis. Agradecer mais uma vez o pessoal da Impulso, que é quem nos proporciona aí essa gravação. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, mais, Arthur. pessoal. Obrigado, Fabiano. Valeu.